A peça ao qual eu reagirei hoje está inacreditável, pessoal. Se eu mesmo não tivesse lido a peça, se eu mesmo não tivesse analisado o processo em que a peça apareceu, eu não acreditaria. Pessoal, hoje o vídeo do React vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu já analisei a peça, tá? Então não vai ser aquele reacting surpresa, aquele reacting que eu não sei a peça ao qual eu vou reagir, não, muito pelo contrário. Essa peça apareceu num processo, pessoal, que eu estava analisando. Ninguém me mandou a peça, não me disseram sobre a peça, nada. Eu mesmo, enquanto estava analisando o processo, encontrei essa peça em Contra-Razões. Vocês vão ver como ainda hoje tem gente que escreve textos rebuscados, textos difíceis de serem compreendidos. Eu fiquei pasmo, pessoal. Eu pensei que não existisse mais gente desse tipo. Eu pensei que os advogados cada vez mais escrevessem textos compreensíveis. Pelo contrário, vamos direto então a peça. Hoje eu nem vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, curtirem, compartilharem o vídeo. Não, direto para a peça. Faça isso tudo que eu falei ali ainda há pouco, hein? Compartilhe, curta tudo. Vamos lá. Olha só, ali já no início, já aparecem umas coisas estranhas, né? Ó, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem perante esta magistrada de antanho, imbuído de lhaneza e súpero respeito, inacreditável, gente, por intermédio de seu causídico infine, assinado, insurrecto, data máxima venia com a sentença do evento tal, profligá-la mediante apelação, pugnando seja intimada a parte adversa para apresentar contra-razões. Em pós, pugnas sejam os autos encaminhados ao altaneiro Tribunal de Justiça para processamento do recurso. Terrível, né, gente? Não viram nada ainda. Vamos lá. Lá foi a folha de rosto, agora aqui a folha das contra-razões, ó. Altaneiro sodalício, colém da Câmara, ínclito desembargadores, da tempestividade da profligação. Ai, 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 ai. Da dispensa do preparo, o apelante demanda sob os auspícios da gratuidade judiciária. Destarte, não se exige o preparo neste prélio. 3. Da sentença invectivada. Impede transcrever o dispositivo da R-sentença reprochada. Gente, inacreditável, né? Inacreditável. É o efêmero relato à compreensão da liça. Gente, não estou inventando isso. Isso eu peguei. Essa peça veio até mim. Ninguém me mandou. Não é mentira. Né? Não é mentira. Vamos lá. 4 ali, ó. Das razões de fustigação. Ausência de ronha da apelante. Do direito fundamental ao acesso à justiça. Pular. Vamos lá. O apelante expôs os fatos de forma veraz, segundo sua percepção. Logo, não agiu com ronha. Nobres desembargadores, a multa por litigância de má-fé somente seria aplicável se o apelante, agindo adrede, alterasse a verdade dos fatos, visando assim obter vantagem devida. Contudo, o apelante, pessoa humilde, honesta, nunca desejou induzir a Arconte Primeva a erro. Nunca. Uma curiosidade, muita coisa que eu não entendi, né? Por mais que eu esteja muito acostumado aí com leitura de peças, eu não procurei no dicionário, eu achei bizarro. Nem fui no dicionário pesquisar, tá? Então, se vocês quiserem saber o significado de algumas coisas aí, vão ao dicionário, que eu não tive paciência para ir, não. Aliás, o posicionamento primevo revela-se draconiano, implicando em óbice ao pleno exercício do direito fundamental de acesso à justiça. Isso porque a grande escala de fraudes bancárias faz com que medre no cidadão o receio de que tenha sido lesado. Daí que o apelante, em sua simplicidade, com a função mnemônica comprometida, mnemônica de memória, né? Decidiu procurar a justiça, contudo jamais esperava ser tratado como mentiroso. Vamos indo lá, eu já vi que ele colocou nobres desembargadores repetiu, né? Ficou feio. Nobres desembargadores, o apelante hipervulnerável, com acervo mnemônico comprometido, somente procurou a justiça porque, piamente, acreditava ter sido lesado. Assim, nobres arcontes, tenho certeza que o apelante, dada a sua índole, soubesse que não tinha direito, jamais,
Hum. Jamais, Ripise-se jamais teria promovido esta testilha. Excelências, esperar que pessoas humildes somente movimentem um aparato estatal arvoradas em certeza denota alijá-las do caro direito ao acesso à justiça. E, quanto à diferença de tratamento, percebe-se que a vara que azorraga Tião não se vicia ao Sebastião. Isso porque as instituições financeiras, em caso de escancarada fraude, negam o óbvio, todavia não são penalizadas com a litigância de má-fé. Tá, daí escreveu de forma. Eu só tô lendo as coisas bizarras, tá? Mas é muitas coisas bizarras que estão escritas aqui. Porque a peça é curta, as contrarrazões são curtas, né? Cumpre dizer que o apelante não possui memória de paquiderme. Pelo contrário, sua função mnemônica resta comprometida. Assim, estava convicto de que não havia celebrado o contrato em Testilha. Ah, daí soltou lá um Sict Act Simplester. O apelante jamais quis induzir o magistrado primeiro a erro, logo deduziu os fatos de uma forma veraz, segundo sua percepção da realidade. Pessoal, a história de que o advogado deve escrever sem termos técnicos não existe, tá? Porque muito se prega aí sobre o acesso à justiça, em que o cliente deve entender perfeitamente o que consta na peça. De que o cliente deve entender, quando chega lá uma citação para ele, o que está escrito na citação, sobre o que ele está sendo demandado. Pessoal, mas termos técnicos são próprios da ciência jurídica, né? Toda ciência usa termos técnicos, certo? Então, denunciação da lide, contestação, litigância de má-fé, isso tudo pode ser usado em textos jurídicos. Às vezes, até transformar para uma linguagem vulgar, para uma linguagem comum, é extremamente difícil, se não impossível. Então, termos técnicos devem sim ser empregados em peças jurídicas, assim como termos técnicos devem ser empregados na ciência da medicina, na ciência da contabilidade. Quando a gente vai consultar um médico, um contador, a gente também não entende muita coisa, mas o médico, coitado, o médico tá lá, o contador tá lá para exprimir a ciência, né? Ele não sabe, às vezes, colocar em outras palavras, porque é impossível mesmo colocar em outras palavras, aquilo ali que o cliente, que o paciente ali está passando. Então, a mesma coisa acontece na área da advocacia, na área do direito, né? Mas o que não pode acontecer, pessoal, é escrever de forma rebuscada, que é diferente de escrever de forma técnica, hein? Escrever de forma técnica é diferente de fazer textos obscuros. Preste atenção. Quem, olha lá, voltando lá para o texto, quem escreve Sict Act Simpliciter, né? Não, na verdade não é esse, é o sotaque, né? Fiz o sotaque meio americano, mas aí é latim. Então, quem escreve isso aí, Sict Act Simpliciter, é ridículo, né? A pessoa que está fora total do mundo da comunicação, né? Então, isso é diferente de utilização de termos técnicos, é isso que eu quero dizer. É impossível não utilizar termos técnicos em peças jurídicas, tá? É impossível. Ai, ai, vamos lá. Daí cita ali precedente. Vamos ver se vai aparecer mais alguma bizarrice ali pela frente. Não, não apareceu não. Só apareceu outra vez ali nos pedidos, ó. Pelo conhecimento e provimento da presente apelação, para o fim de excluir, tal, sob fundamento de coapelante, com acervo mnemônico comprometido. Ali já foi. Pessoal, seguinte. Vejam o que dizem profissionais estrangeiros, profissionais habilitadíssimos, profissionais competentíssimos sobre redação jurídica. E eu trouxe essas citações porque tem muito a ver com essa peça aqui. Olha lá o que diz John R. Trumbull no livro Writing with Style. Quanto mais você tenta escrever difícil, mais a sua escrita se torna superficial. Preocupe-se em ser útil ao leitor, não em impressioná-lo. Outra citação, agora do Brian Garner, ele escreveu isso, pessoal, no livro The Winning Brief, que é um livro conceituadíssimo sobre redação jurídica, tá? Livro que todos os advogados americanos leem para escrever boas peças. Olha só o que diz o Brian Garner, que é interessante. Você sabia que juízes, em geral, consideram que os advogados que escrevem difícil, que usam muitos jargões e juridiquês, são menos habilidosos, menos inteligentes e menos capacitados? Claro, né, gente? Escrever simples é extremamente difícil. Fácil é escrever peça desse tipo que vocês acabaram de ver.
cheia de jargões, cheia de palavras difíceis. Quem escreve difícil é porque não entendeu nada, né? É porque quer mais se arvorar de pavão, dizer que escreve bem e, na verdade isso não tem nada a ver. Escrever difícil tá longe, aliás, é o contrário de escrever bem. Escrever difícil é o contrário de escrever bem. Quem escreve bem, escreve simples. Escrever simples é muito difícil, gente. Então o juiz, quando ele pega uma peça boa, uma peça simples, uma peça gostosa de ler, ele acaba gostando, é claro, daquela pessoa ali, daquele advogado que escreveu a peça, tá? É dessa peça que ele gosta, não de peças cheias de jargões. Peças cheias de jargões, com termos rebuscados, demonstra, na verdade, ignorância do advogado. Essa é a verdade, tá? Vamos lá para outra citação. Advogados inexperientes tendem a perder tempo procurando no dicionário palavras grandes e difíceis a fim de passar uma mensagem que poderia ser redigida em termos muito mais simples e eficazes. Edward Frank Allen, How to Write and Speak Effective English. Isso aí mesmo. Última citação aqui que eu trouxe para vocês, do Howlin' Hughes. Bons advogados escrevem de uma maneira simples e direta, sem todo aquele jargão que tão bem caracteriza o juridiquês e os incultos. Forte essa, né? Vejam, que caracteriza o juridiquês e os incultos. Juridiquês não quer dizer utilização de termos técnicos, tá? Juridiquês tem a ver com só escrever termos técnicos. Vejam que interessante. Juridiquês não quer dizer escrever termos técnicos. Juridiquês significa só escrever termos técnicos o tempo todo, um texto rebuscado. É isso, gente. Gostaram do meu reacting? Impressionante, né? Eu acho que eu não acreditaria nesta peça se eu mesmo não a tivesse pegado para analisar ali. A peça apareceu num processo em que eu estava analisando. Então é isso, gente. Curtam o vídeo, comentem o que é que vocês acham de peças desse tipo. Inacreditáveis, né, pessoal? Ainda hoje, em pleno século XXI, aí, aparecer peças que parecem serem escritas lá no século XVII. Impressionante. Lamentavelmente ainda, quem escreve desse tipo presta, na verdade, um desserviço à justiça, um desserviço ao cliente, ao jurisdicionado. Comentem, curtam, compartilhem o vídeo. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.